Fala galera, beleza? Tranquilo? Professor Dudu aqui para mais uma aula de Química e agora a gente vai resolver exercícios do Enem de estequiometria. Bem, preparei essa aula para a gente começar a resolver exercícios, para vocês sentirem como é que é o peso do exercício de estequiometria, para vocês começarem a entender como é que é a interpretação, como que eu vou tirar esses dados, como que eu vou proceder durante as informações. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá para a lousa, resolução de exercício. A primeira questão, a gente vai para uma questão de 2015. Pessoal, presta bastante atenção, foca aqui na lousa. Fala o seguinte, o cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita, Cu2S. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o O2, produzindo SO2, conforme a reação química. Então ele me dá a reação química, ok? Ele me fala o seguinte, o que eu falei para vocês, o Enem não dá tabela periódica, mas ele me dá os valores, das informações. E ele fala o seguinte, as massas molares dos elementos cobre e enxofre são, respectivamente, igual a 63,5 gramas por mol, e 32 gramas por mol. Considerando que se queira obter 16 mols do metal, do cobre, em uma reação cujo rendimento é 80% a massa, em gramas, do minério necessário para a obtenção do cobre. Quem que é o minério, pessoal? Cu2S. Então ele quer saber o quê? Eu quero saber a massa em gramas desse minério, do Cu2S, vamos anotar aqui, para produzir cobre. Eu quero 16 mols de cobre. Como que a gente vai proceder? Vamos conversar quem está participando aqui. Olha só, Cu2S, 1 mol, vamos anotar aqui, esqueci, 1 mol, produz 2 mol de cobre, Beleza. Eu preciso achar as massas molares. Bem, a massa do cobre, vamos aqui, eu tenho 2 cobres, 2 mol de cobre. 2 que multiplica o cobre é igual a 63,5. Isso vai dar o valor de... na verdade eu nem vou precisar só do Cu2S. Vamos aqui. Cu2S. Tá, deixa eu... Por que eu não vou precisar do cobre? Porque eu quero em mols, tá? Então eu quero em mols. Vamos aqui, Cu2S. Eu tenho 2 cobres, que é 2 que multiplica 63,5. Então vai dar 10 aqui, 6, 7, dá 12. Então dá 127. Então 127. Mais do enxofre que é 32. Então isso aqui vai dar o valor de 159 gramas por mol. Beleza. Pessoal, presta bastante atenção que ele fala o seguinte. 159 gramas disso aqui vai produzir 2 mols de cobre, Por que eu não transformei o cobre? Porque ele fala aqui, 16 mol do metal. Eu não tenho a necessidade de transformar isso aqui em gramas. Então, 159 gramas do meu minério produz 2 mol do cobre. Isso aqui quando eu tenho uma reação de 100%. Só que a gente viu que essa reação não é de 100%. Essa reação ela é de 80%, Olha aqui, 80%. Quantos mols que eu vou produzir nesse 80%? É igual a 1,6. X é igual a 1,6 mol de Cu. Ou seja, olha aqui para mim. Esses 159 gramas de minério, que é o Cu2S, em teoria, teria que produzir 2 mols do cobre. Se eu tivesse um rendimento de 100%. Só que eu tenho um rendimento de 80%. Então, eu produzo 2 mols, um rendimento de 100%. Quantos mols que eu vou produzir no nosso 80%? Foco na lousa, 1,6 mols de cobre. Aí a gente trabalha o seguinte, agora o real, Isso aqui era o hipotético, agora a gente o real. O que é o real? Os 159 gramas de Cu2S vai produzir 1,6 mol de cobre. Quantos gramas que eu preciso de Cu2S para produzir 16 mol de cobre? Pessoal, bem tranquilo, bem de boa, olha só. De 1,6 para 16 eu multipliquei por 10. Então aqui eu vou multiplicar por 10 também. X é igual a 1.590 gramas de Cu2S. Olha só.
a interpretação. Eu não precisaria transformar a quantidade de cobre de mol, eu só preciso identificar. Ó. Presta atenção no que ele está te dando. Mols do metal, gramas do minério. Quem que é o minério? Tá aqui, ele te falou bem aqui, ó, minério, calcosita, Cu2S, né? Então presta atenção no que ele te dá no exercício. Se a gente fosse afoito aqui, a gente poderia errar isso aqui, tá bom? Então, esse foi o exercício do Enem 2015, só para a gente entender. Foco na lousa que a gente tem mais exercício aí para resolver. Agora uma questão de 2016, ok? Presta atenção na lousa, vamos conversar sobre ela. Esse exercício é bem interessante. Ele fala o seguinte: as emissões de dióxido de carbono, CO2, por veículos são dependentes das constituições de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de CO2 a partir das massas molares do carbono e do oxigênio, igual a 12 gramas por mol e 16 gramas por mol, respectivamente. Olha lá, o que eu falei para vocês, massa molar, ok? Então, o exercício já está te dando. Não precisaria ali da nossa tabelinha periódica, já forneceu. Em uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 km, em um veículo que consome 1 litro de gasolina a cada 15 km. Opa, 1 litro consome 15. Quantos litros para consumir os 600? A gente vai achar ali agora. Considerando que o conteúdo do carbono em 1 litro dessa gasolina é igual a 0,6 kg, a massa de CO2 emitida pelo veículo no ambiente durante a viagem das férias descrita é igual a... Bem, a gente já tem uma regra de 3 bem definida aqui, ó. 1 litro de combustível, né, percorre 15 km. Só que o indivíduo percorreu 600 km. Quantos litros eu usei? A gente faz a regra de 3 aqui, o nosso chance é igual a 40 litros. Bem, achamos o nosso primeiro passo. Esse foi o nosso primeiro passo. Vamos para o nosso segundo passo. O que é o nosso segundo passo? É determinar a massa, né, de carbono. Olha o que ele fala aqui, ó. 1 litro dessa gasolina é igual a 0,6 quilograma, né? Ó, vamos pegar aqui mais atrás. Peraí. Ó, conteúdo de carbono em 1 litro é igual a 0,6 quilos. Vamos anotar isso aqui, de vermelhinho? Então, 1 litro eu tenho 0,6 quilogramas de carbono. Não é isso que ele me falou? Quantos litros que eu gastei? 40 litros. Opa! Então aqui é o X. Esse meu X é igual a 24 quilogramas de carbono. Aí a gente pega e faz o exercício e fala assim: não, forrei, acertei, tem aqui, marco 24, deu certo. Não, pessoal. Acabamos de errar uma questão muito fácil por bobeira. Por quê? É o seguinte, esses 24 quilos é apenas a quantidade de carbono. Ele quer saber a massa de CO2. Toma cuidado. Como que a gente vai achar essa massa de CO2? Bem tranquilo. A gente viu que eu posso achar pela massa molar, né? Não é CO2? Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho um carbono, que é vezes 12, que é 12, né? Que é a massa do carbono. Ele me deu no exercício, ó, 12 gramas por mol. O oxigênio, eu tenho 2 oxigênio vezes 16, dá 32. Ou seja, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Beleza. Olha só, eu tenho, esse aqui é meu terceiro passo. 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2. Qual que é a massa de carbono? 12 gramas de carbono. Produz quanto de CO2? 44. Beleza. Qual que é a massa de carbono que a gente achou? 24 quilos. Posso meter os 24 quilos aqui que eu vou achar o valor certinho. É igual a X. Esse valor de X aqui, pessoal, equivale a 88 quilogramas de CO2. Agora sim. Agora a gente achou o exercício certo. Letra D de Eduardo. Ok? Então toma cuidado, pessoal. Inicialmente ele falou, ó, considerando que o conteúdo de carbono em 1 litro de gasolina, dessa gasolina, é igual a 0,6 kg. Eu achei apenas a massa de carbono. Ele quer a massa de CO2. Como que possibilitou achar a massa de CO2? Por meio das massas molares que ele me deu aqui, ó. Ok? Então a massa molar, eu sei a massa do carbono, que é 12 gramas por mol.
que ele me deu aqui, ó. Vou pegar outra cor aqui, roxinho. Ó, 12 gramas de carbono produz 44 CO2. Tá aqui, ó, as massas molares. A correlação das massas molares. Isso que a gente tem que fazer. 24 quilos foi o que eu achei aqui, ó. Aí a gente acha o valor de 88 quilos de CO2. Beleza? Então, mais um exercício aí, Enem de 2016. Vamos para o próximo, foco na luz. Questão de 2017. Questão de 2017, a gente bate o olho e fala assim, meu Deus, tanto de forma molecular, Jesus. Calma, vamos ver o que ele está falando? Ele fala o seguinte, o ácido acetil salicílico, AAS, massa molar igual a 180 gramas por mol, tá me dando aí, ó, os dados, é sintetizado a partir de uma reação de ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador conforme a equação química. Jesus, aí eu tenho que saber o que é anidrido acético, ácido sulfúrico. Calma. Se ele te deu a massa molar do AAS, né, que é o ácido acetil salicílico, e me te deu a massa molar só do ácido salicílico, os dois que a gente vai trabalhar. Quer pegar uma aposta? Olha lá. Após a síntese, o AAS, que é o ácido acetil salicílico, é purificado e o rendimento final é aproximadamente 50%. Olha, rendimento 50%. Beleza. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg da substância. Então quer dizer que um comprimido eu tenho 500 mg. Vamos anotar aqui, ó. Um comprimido, vou colocar comp, é igual a 500 mg, que é a mesma coisa que 0,5 gramas de AAS. Vamos anotar os nossos dados. Beleza. Aí ele me fala o seguinte, uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. De acordo com as especificações do texto, qual é a massa de ácido salicílico em quilograma que deve ser empregada para esse fim? Bem, quem que está trabalhando? O ácido salicílico. Vou colocar aqui ácido, produz o AAS. Essa é a relação, esquece o resto. Então vamos trabalhar aqui com a quantidade de comprimidos, né? Um comprimido, a gente viu aqui, tem 0,5 gramas de AAS, beleza? E ele quer produzir 900 mil, pessoal, né? Então 900 mil comprimido é igual a X. Esse valor de X aqui, eu vou produzir uma massa de 450 mil gramas de AAS. Beleza, eu tenho um valor. Só que aqui o que acontece, pessoal? Esses 450 gramas de AAS corresponde a 50% de rendimento. Então a gente vai ter um outro cálculo aqui para rendimento. Então vamos calcular esse rendimento? Olha só, esses 450 mil gramas de AAS é quando eu tenho um rendimento de 50%. Só que eu quero saber o de 100%, né? Porque um pouco foi jogado embora, mas eu gastei esse 100% aí. Vou achar aqui o valor de Wilson. Esse Wilson aqui equivale ao valor de 900 mil gramas de AAS. Beleza. Então eu vou precisar gastar 900 mil gramas de AAS. Agora, pessoal, a gente vai fazer a correlação das duas substâncias participantes. Quem que são as duas substâncias participantes? Era o seguinte, eu tinha 1 mol de ácido que produz 1 mol de AAS. Perfeito. Qual que é a máxima desse ácido? Ele me fala aqui, ó, ácido salicílico equivale a 138 gramas. Então, 138 gramas do meu ácido vai produzir 180 gramas do meu AAS. Quantas gramas de ácido que ele quer saber? Ó? Qual a massa do ácido salicílico para produzir os meus 900 mil gramas de AAS? Esse X vai dar 690 mil gramas de ácido. E eu tenho um problema. Ele quer em quilo, né? 690 mil
gramas, eu divido por 1000 para transformar isso aqui para quilo, que vai dar 690 quilogramas de ácido. Letra D de Eduardo. Presta atenção que muitos estudantes erraram essa questão na época porque não levou em consideração aqui, ó, o rendimento. Se eu não levo em consideração esse rendimento, eu teria achado um outro valor. Aí daria um problema gigantesco, beleza? Então toma bastante cuidado no que você vai fazer, nas suas decisões de exercício. Presta atenção nos dados que ele está te dando. Tem coisa que ele não te dá à toa. Tem coisa que ele está te dando à toa. Como que eu sei as coisas que eu não vou utilizar? Pessoal, a análise de exercício. Esse anidrido acético aqui, você usou? Não. Então são coisas ali. Esse ácido sulfúrico aqui, você usou? Também não. Foca nas coisas que ele te dá. Ele já te direcionou. Se ele te deu a massa molar, massa molecular do AAS e do ácido salicílico, é os dois que vai ter essa relação. Vamos trabalhar com os dois. Beleza? Então tá aí a questão de 2017, né, do Enem. Vamos para mais uma. Vamos fazer uma questão de 2018. Né? Uma questão bem de estequiometria. Caiu do ano 2018. Ele falou o seguinte: objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos de um papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação balanceada que ocorre é 3Ag2S mais 2 alumínio, formando Al2S3 mais 6 pratas. Essa reação não estava balanceada no Enem, ok? Eu já deixei ela balanceada para a gente ganhar um pouco de tempo. O nosso foco aqui, então, é só entender, para a gente entender a estequiometria, para não passar muita informação na cabeça de vocês. Então ele me fala o seguinte: dados a massa molar dos elementos, olha de novo, o Enem me fornecendo o dado, né? Ele me deu o dado. Aí ele me fala: utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S. O que ele me deu? Né? Ag2S e prata. Esquece o resto, pessoal. Esquece o resto, ok? Vamos trabalhar com os dois. Olha lá, ó. 3 mol de Ag2S forma 6 mol de prata. Eu preciso achar a massa molar do Ag2S e a massa molar da minha prata. Então, Ag2S, quando a gente vai achar aqui, ó, eu vou achar uma massa molar equivalente a 248 gramas por mol. E a massa da minha prata, eu vou achar uma massa, né? Ele me deu de 108 gramas por mol. Vamos substituir esse valor? É 3 mols, não é? Então vai ser 3 que multiplica 248, que produz 6 que multiplica 108. Deixa eu colocar aqui as especificações, né? Qual substância que a gente está trabalhando para ficar bem organizado. Então, aqui Ag2S, aqui 6 vezes 108 gramas. Opa, eu esqueci do grama também. Opa, vou colocar aqui as unidades medidas bem certinho, né? Então, gramas de Ag2S produzindo 6 vezes 108 gramas de prata. Só que ele me deu quantas gramas de Ag2S? 2,48. 2,48 gramas de Ag2S é igual a X. Pessoal, o Enem, ele é tão legal pra gente que ele facilita o cálculo. Às vezes a gente vê um cálculo assim, poxa, vou ter que multiplicar, dividir, jogar pra lá, pra cá. Calma, olha só, tanto que interessante. Eu tenho 3 e 6, eu posso simplificar. Aqui fica 1, aqui fica 2. Posso simplificar outra coisa, ó. 248 e 2,48, eu posso simplificar. Aqui fica 1, aqui fica 100. Vamos reescrever isso aqui? Então fica 100 gramas de Ag2S está para 2 vezes 108 gramas de prata. Aqui eu simplifiquei, ficou 1 grama de Ag2S está para X. Bem mais tranquilo, né? Quando a gente faz o cálculo aqui, 100 vezes X dá 100X,
2 vezes 108 dá 216 vezes 1, 216. X é igual a 216 dividido por 100. Com exaustivas contas, a gente acha que é 2,16 gramas de quê? Prata embaixo de prata. Então, tem aqui, letra D de Eduardo. Beleza? Então foram questões aí de estequiometria do Enem de 2015, 16, 17 e 18. Só olha aqui para mim. Questões do Enem de 2015, 16, 17 e 18, para a gente entender como é que funciona, para a gente calcular essas nossas massas, nossa relação aí de estequiometria. Para vocês sentirem como é que funciona o exercício, para vocês entenderem, começarem a interpretar corretamente, para vocês entenderem a importância da massa molar, tanto que a gente utiliza essa massa molecular aí, eu preciso que vocês sejam um craque nela para estar resolvendo um exercício de estequiometria. Foi um prazer dar para vocês essa parte de estequiometria. Então encerramos aqui, a gente vai continuar outro conteúdo lá mais para frente, beleza? Então tamo junto, bons estudos, foca, não deixa para até cair que a vaga é sua. Tchau, obrigado!